Essa é a minha bagunça, que eu também chamo de oficina às vezes. Tem alguns projetos em andamento aqui. Aqui eu tenho a minha estação de solda, uma solda TIG, AC e DC para soldar alumínio, aço ou inox. Tenho a minha furadeira de bancada, minha bagunça de bancada, minha cafeteira de expresso, esmeril, a CNC, estoque de peças para poderem usar, CNC 4 eixos, o torno, bagunça, osciloscópio atrás da bagunça, entre outras coisas. Eu tô aqui pensando em como melhorar esse cara. Eu percebi que o problema dele é que conforme ele gira, essa lâmina central aqui do moinho bambeia um pouco de um lado para o outro. E conforme ela bambeia, um lado fica super grosso, enquanto o outro faz farinha. O que fica bem ruim, né? Então, algumas ideias vieram aqui e eu vou testá-las. Aqui então, primeiro passo é desmontar. Na verdade eu já instalei uma alteraçãozinha que melhorou bastante, que foi colocar essa peça de alumínio no meio, que eu acabei de fazer no torno, para segurar esse cara no meio. Porque ele basicamente estava flutuando antes, sendo segurado apenas por essa parte de cima, então ele bambeava assim, por não ter nenhum suporte inferior. Usinando isso aqui agora, isso aqui vem por dentro e ele fica bem mais rígido. Mas ainda tem um certo bambeio e eu desconfio que é porque essa lâmina de cerâmica aqui não está exatamente alinhada com esse eixo. E eu vou tentar medir isso agora. Então, eu decidi usar meu torno aqui. Eu coloquei o eixo da lâmina do moedor, então essa lâmina vem aqui. Eu tirei ela. E eu decidi usar o torno, que foi uma máquina, uma ferramenta projetada para deixar a tua mão tão suja quanto possível. E além disso também dá para usar para tornear algumas coisas, para medir o quão torto essa lâmina está em relação ao eixo. Então primeiro eu tenho que deixar o eixo retinho, para isso eu vou usar esse relógio, que basicamente está me medindo aqui o desvio em centésimos de milímetros. Então agora dá para ver que ele tem quase 1 milímetro aí de erro, e eu vou corrigir isso agora. Consegui corrigir aqui, se eu girar agora o eixo, dá para ver que o relógio indica um erro aí máximo de em torno de uns 2 centésimos de milímetro, que em termos técnicos a gente chama de bom o suficiente. Então agora eu vou colocar a lâmina de volta e a gente vai medir o erro da lâmina em relação ao eixo. A lâmina foi colocada e de cara a gente consegue ver um errinho, mas eu vou usar o relógio para ver o quanto é esse errinho. Então agora eu estou medindo ali na borda da lâmina e dá para ver que é cerâmica, não é lisinha, né? Mas tem um erro considerável. Aí coisa de meio milímetro, que é um horror caso a gente queira moer café. A ideia então é a gente tentar ajustar a posição dessa lâmina com relação ao eixo para ficar com o menor erro possível. Mas antes disso eu também vou medir o erro em outros pontos para ter certeza que esse meio milímetro é de fato meio milímetro. Eu marquei aqui com um maisinho agora onde que é o máximo de erro, dá para ver pelo relógio que ele aumenta ali. E no lado oposto é o mínimo. E a ideia agora é fazer a lâmina, então essa do moedor, vir para cá. Se eu puxar ela, dá para ver no relógio que dá para corrigir. Para isso, eu estou pensando em tirar um pouquinho do eixo desse lado aqui, para ver se a lâmina, na hora que eu termino de rosquear, fica um pouquinho mais torta para esse lado aqui.